Em janeiro de 1959, 9 jovens experientes, liderados por Igor Dyatlov, partem para uma trilha desafiadora nos Montes Urais. Eram estudantes e engenheiros treinados, acostumados ao frio extremo. Tudo parecia mais uma aventura de rotina. O destino final era a montanha Kholat Syahro. Na língua do povo Mansi, o nome significa Montanha dos Mortos. Um aviso que ninguém no grupo levou a sério naquela época. No dia 1º de fevereiro, o tempo piora. Neve pesada, vento forte. Mesmo assim, eles decidem montar o acampamento na encosta exposta, em vez de descer para a floresta que oferecia mais proteção. Naquela noite gelada, algo terrível acontece dentro da tenda. Os 9 cortam o tecido de dentro para fora com facas, em pânico absoluto, e fogem para a escuridão sem botas, sem casacos, a menos 30 graus. Eles correm mais de 1,5 km na neve profunda, descalços ou só de meias. 9 pares de pegadas mostram que começaram andando, mas logo o desespero tomou conta. Perto de um grande cedro, 2 deles tentam acender uma fogueira. Um sobe na árvore quebrando galhos até 5 metros de altura, talvez para tentar ver a tenda. O fogo mal aquece. Meses depois, os corpos são encontrados espalhados. Alguns ainda tentavam voltar para a tenda. Outros morreram de hipotermia. Mas 4 deles carregavam ferimentos que ninguém conseguia explicar. Um rapaz tinha o crânio esmagado com força tão grande que pedaços de osso entraram no cérebro. 2 outros tinham várias costelas quebradas, como se tivessem sido atropelados por um caminhão. Lyudmila Dubinina, de apenas 20 anos, foi encontrada com a língua e os olhos removidos com precisão cirúrgica. A neve ao redor do corpo estava limpa, sem marcas de luta ou animais. A versão oficial do governo soviético foi vaga. Força maior irresistível. Uma avalanche, disseram. Mas não havia sinal de avalanche no local quando os socorristas chegaram. A tenda estava intacta por fora, mas destruída por dentro. Não havia marcas externas de impacto. Os cortes foram feitos de dentro, em desespero. Detectores Geiger registraram níveis altos de radiação em várias peças de roupa. Radiação em uma simples trilha de estudantes na União Soviética? Isso nunca foi explicado satisfatoriamente. Várias testemunhas, incluindo outros grupos de busca, relataram luzes alaranjadas estranhas no céu naquela mesma noite. Esferas que se moviam de forma controlada, silenciosas. Documentos desclassificados anos depois revelam que o grupo entrou sem querer em uma zona militar secreta. Uma área usada para testes que o governo nunca admitiu publicamente. Eles viram algo que não deveriam ter visto. Algo que provocou um pânico tão grande que os fez abandonar tudo e correr para a morte certa na neve. O investigador principal, Lev Ivanov, recebeu pressão para encerrar o caso rapidamente. Anos depois, ele confessou ter visto relatórios sobre bolas de fogo no céu e ficou impressionado com os ferimentos. Anos mais tarde, a mãe de um dos rapazes encontrou nos pertences do filho um estranho tecido metálico. Um material que não queimava, não derretia e não se parecia com nada conhecido na época. Hoje, pesquisadores independentes apontam para testes secretos com armas de energia dirigida ou um míssil balístico que falhou e explodiu próximo ao acampamento. A radiação, as luzes no céu, os ferimentos internos sem marcas externas e o tecido estranho fazem sentido com um incidente militar encoberto. Em 2019, o governo russo reabriu o caso. Em 2020, concluiu novamente que foi uma avalanche de placa de neve, mas especialistas independentes discordam fortemente. Simulações modernas mostram que uma avalanche não explica a distância dos corpos, os ferimentos graves nem a ausência total de sinais no local. Há teorias envolvendo infrassom, ventos catabáticos ou até um fenômeno natural raro. Mas a radiação e os relatos de luzes continuam sem resposta oficial. O que realmente aconteceu naquela noite de fevereiro de 1959 continua guardado a 7 chaves. Parte dos arquivos ainda permanece lacrada. Dyatlov Pass não foi um simples acidente trágico. Foi um evento que expôs segredos militares da Guerra Fria que alguém quis apagar para sempre. 9 vidas jovens e cheias de futuro foram perdidas naquela montanha silenciosa. E a verdade ainda está parcialmente enterrada sob camadas de neve e silêncio oficial. A tenda foi encontrada com comida preparada, uma xícara de chocolate quente intocada. Eles saíram tão rápido que nem tiveram tempo de vestir roupas adequadas. As pegadas iniciais eram ordenadas, como se caminhassem calmamente no começo da fuga. Depois o pânico tomou conta e elas se espalharam. 2 corpos foram achados perto do cedro, quase nus, com queimaduras leves na pele, como se tivessem chegado perto demais do fogo para se aquecer.
3 outros foram encontrados no caminho de volta à tenda, como se tivessem tentado regressar quando o frio ficou insuportável. Os últimos 4, encontrados só em maio no fundo de um ravina, carregavam os piores ferimentos. Um deles tinha hemorragia interna massiva no coração. O povo Mansi local foi descartado como suspeito. Os ferimentos eram fortes demais para serem causados por humanos ou animais. Um dos investigadores, mais tarde, admitiu que o caso o assombrou por décadas. Ele viu coisas que não podia explicar publicamente. A radiação encontrada era baixa, mas anormal para a região. Alguns dizem que veio de roupas contaminadas da escola de engenharia. Outros apontam para testes nucleares próximos. As luzes alaranjadas foram vistas por múltiplas testemunhas independentes. Uma descrição fala de um anel de fogo com uma estrela saindo do centro. Em 2025, novas análises sugerem que um míssil fracassado ou teste militar pode ter gerado onda de choque, fragmentos e contaminação. O grupo era formado por estudantes de engenharia e física. Alguns trabalhavam em projetos que envolviam materiais radioativos. O frio extremo matou a maioria por hipotermia. Mas os ferimentos graves em outros não foram causados pelo frio ou por queda simples. A montanha Kholat Syakhl continua lá, silenciosa e fria, guardando seus mortos e seus segredos há mais de 67 anos. O que nos ensinaram como um acidente natural esconde camadas de segredo governamental e perguntas sem resposta. Arquivos como este nos mostram que nem sempre a versão oficial é a completa. Alguns segredos são guardados por décadas. 9 jovens saíram para uma trilha que deveria ser rotina, e nunca mais voltaram para contar o que realmente viram naquela noite. A Montanha dos Mortos cobrou seu preço, e o silêncio oficial continua até hoje, mesmo com todas as investigações reabertas. Se você chegou até aqui, você agora sabe mais do que a maioria. A verdade sobre Dyatlov Pass ainda não foi totalmente revelada, mas estamos cada vez mais perto de descobrir o que realmente aconteceu naquela noite gelada de 1959. E enquanto a montanha permanecer silenciosa, o arquivo proibido continuará abrindo pastas que alguém preferia que ficassem fechadas para sempre. Porque algumas verdades são tão perturbadoras que tentam ser enterradas. Mas elas sempre encontram um jeito de voltar à superfície. Dyatlov Pass não é apenas um mistério. É um lembrete de que, em certos momentos da história, o que nos contam pode estar longe do que realmente aconteceu. A busca pelos 9 jovens só começou de verdade dias depois, quando os pais começaram a pressionar as autoridades. O exército soviético e voluntários locais vasculharam a montanha por semanas até encontrar os primeiros corpos. As pegadas na neve contavam uma história perturbadora. No início, os passos eram ordenados, como se estivessem caminhando juntos. Depois, elas se espalhavam em todas as direções, mostrando puro desespero. 2 corpos foram encontrados junto ao grande cedro. Estavam quase nus, com queimaduras leves na pele, como se tivessem chegado perto demais de uma fonte de calor intensa para tentar se salvar do frio. 3 outros jovens foram achados no caminho de volta para a tenda. Pareciam ter mudado de ideia e tentado regressar quando o frio ficou insuportável. O corpo de um deles ainda segurava um pedaço de tecido. Os 4 últimos só foram descobertos em maio, quando a neve começou a derreter. Estavam no fundo de um pequeno ravina, com os piores ferimentos de todos. Um deles tinha a hemorragia interna massiva no coração, sem nenhum corte externo visível. Outro apresentava fraturas duplas nas costelas e no crânio. Ferimentos que pareciam ter sido causados por uma força enorme e invisível. O povo Mansi da região foi rapidamente descartado como suspeito. Eles eram pacíficos e os ferimentos eram fortes demais para terem sido feitos por humanos ou por animais selvagens. Um dos investigadores mais experientes confessou anos depois que o caso o assombrou pelo resto da vida. Ele viu documentos e fotos que nunca foram mostrados ao público. A radiação detectada nas roupas era baixa, mas claramente anormal para aquela região remota. Alguns pesquisadores sugerem que veio de testes nucleares realizados não muito longe dali. Outros apontam que o grupo, por ser formado por estudantes de engenharia e física, pode ter entrado em contato com materiais contaminados durante seus estudos. As luzes alaranjadas no céu foram relatadas por múltiplas testemunhas independentes. Uma delas descreveu um anel de fogo com uma estrela saindo do centro, movendo-se de forma controlada. Em 2020, o governo russo concluiu oficialmente que foi uma avalanche de placa de neve. Mas simulações feitas por especialistas independentes mostram que essa explicação simplesmente não se encaixa nos fatos. Uma avalanche não explica por que os jovens rasgaram a tenda de dentro, por que correram mais de 1 quilômetro descalços, nem por que alguns apresentavam ferimentos internos tão graves.
Há quem fale em infrassom, ventos catabáticos ou até um fenômeno natural, raro, capaz de causar pânico irracional. Mas a radiação, as luzes e o tecido metálico continuam sem explicação oficial. O estranho tecido metálico encontrado pela mãe de um dos rapazes desapareceu dos registros oficiais. Era um material leve, resistente ao fogo e ao calor extremo, algo que não existia na tecnologia civil da época. Hoje, várias teorias apontam para um míssil balístico que falhou durante testes secretos. A explosão poderia explicar a onda de choque, os ferimentos, a radiação e as luzes no céu. Outra hipótese envolve armas de energia dirigida, experimentos que a União Soviética realizava em segredo durante a Guerra Fria. O que torna Dyatlov Pass tão perturbador é que todas essas peças, radiação, luzes, ferimentos cirúrgicos e sigilo militar, apontam para algo muito maior que um simples acidente na neve. Kholat Syakhl continua lá, silenciosa e fria, guardando seus mortos e seus segredos há mais de 67 anos. A Montanha dos Mortos ainda não revelou tudo o que sabe. O que nos ensinaram como um trágico acidente natural esconde camadas profundas de segredo governamental e perguntas que nunca foram respondidas de forma convincente. 9 jovens, cheios de vida, saíram para uma trilha que deveria ser apenas mais uma aventura. E nunca mais voltaram para contar o que realmente viram naquela noite de fevereiro. O silêncio oficial continua até hoje, mesmo depois de todas as investigações reabertas e todas as conclusões questionadas. Arquivos proibidos como esse nos lembram que, em certos momentos da história, a verdade pode ser tão incômoda que o poder tenta apagá-la para sempre. Mas algumas verdades são como a neve na montanha. Por mais que tentem enterrá-las, elas sempre acabam voltando à superfície quando o tempo muda. Se você chegou até o final deste vídeo, agora você faz parte de um grupo pequeno de pessoas que sabem mais do que a versão oficial quer que saibamos. A verdade sobre Dyatlov Pass ainda não foi totalmente revelada, mas estamos cada vez mais perto.